Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar por quem que você está sendo usado. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para poder abençoar a vida delas. Bom, a gente não vê o mundo espiritual, né? A gente vive e a gente não consegue ver o mundo espiritual, os demônios, os anjos que estão ao nosso redor. Mas a verdade é que existe o mundo espiritual e ele é bem real. A gente só não vê. Acontece que durante a nossa vida, no nosso dia a dia, nós podemos ser usados pelo demônio ou por Deus. A escolha está nas nossas mãos. A gente pode ir por um lado ou ir por outro. Eu vou querer falar agora só sobre o que a gente vai falar para as pessoas, quando a gente está conversando com elas, né? É lógico que a gente pode orar pelas pessoas. E eu presumo que todo mundo saiba que quando você ora pelas pessoas, você ora pelo bem das pessoas. Obviamente, Deus não vai te escutar se você estiver orando pelo mal delas, é óbvio. Mas vamos falar de quando a gente está conversando com as pessoas, de quando a gente está falando com elas, né? O que você está fazendo na tua vida? Como que você está sendo usado? Por quem você está sendo usado? É Deus que está te usando? É o Espírito Santo que está te usando? Né? Ou será que é o diabo? A opção fica completamente mesmo nas suas mãos. Para ser usado pelo Espírito Santo, eu sugiro que você ore antes de ter uma conversa com uma pessoa. Mas é lógico que isso só vai acontecer quando você tiver com tempo, né? Quando você sabe que, sei lá, você vai ter uma conversa, você vai ter uma reunião com uma pessoa, então você ora. Às vezes dá para fazer aquela oraçãozinha rápida, né? Que você faz sem falar, né? Que você faz em pensamento, pensando, Senhor, abençoa o que eu estou falando, abençoa o que eu vou falar agora. Mas é muito rápido. E, obviamente, a gente nem sempre tem essa opção. Né? Muitas vezes a gente está lá conversando com a pessoa, aquilo lá é uma surpresa, né? E esse é o normal. A gente está lá de surpresa falando com as pessoas. Então, eu pensei em algumas coisas que elas são muito importantes para que a gente possa ser usado pelo Espírito Santo, a gente possa ser usado por Deus e não pelo diabo. Bom, a primeira delas é: não fale quando você estiver nervoso. Eclesiastes 7:9 diz: controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Se você não tem esse hábito, né, de se controlar, né, de se controlar quando você está nervoso e de não falar nada, né, ou de pelo menos você, se estiver falando, não falar besteira, não agredir, adquire esse hábito. Adquire porque não só isso vai agradar muito a Deus, mas vai fazer uma diferença incrível na sua vida. Você sair falando as coisas que te vêm à mente, daí eu pego e falo mesmo, daí eu fui lá e falei. E muitas vezes é engraçado porque o diabo vem e te conta a seguinte mentira quando você está nervoso. Quer saber? Vai lá. Fala mesmo, eu vou falar tudo que está na minha cabeça, sabe por quê? Porque a pessoa precisa aprender. Ela precisa aprender que quando ela está fazendo esse tipo de coisa, que ela está desagradando as pessoas, que ela não está sendo legal, então quer saber de um negócio? Eu vou lá e vou falar, e daí você já pensa, né, de maneira pedagógica, eu vou falar para ensinar. E isso é uma mentira. Aqui, né, esse versículo está falando que é tolice você acreditar nisso, porque não é uma verdade. Isso não vai ser bom nem para você e nem para outra pessoa. Uma segunda coisa que é muito importante é: não acuse. Cuidado, porque a palavra Satanás significa acusador. Então, não seja uma pessoa que acusa. Não chega e fala, seu irresponsável, seu isso, seu aquilo. Não venha com acusações. Não vá até as pessoas com acusações. Isso não é bom. Você vai fechar os ouvidos daquela pessoa e você vai, assim, muitas vezes obrigá-la a se defender. Então ela vai sair de uma posição que ela está escutando para uma posição de defesa. Então não acuse. Isso não é uma coisa de Deus. Não vá acusando a pessoa, porque muitas vezes
A pessoa faz alguma coisa e você já começa a pensar, tá fazendo isso por aquilo, por aquele outro, por aquele outro. Não acuse. Você pode até falar de fatos, olha, aconteceu isso, foi feito aquilo, mas não diga você quais foram as intenções da pessoa. Você tem uma chance grande de estar errado e mesmo que você não esteja errado, você vai então obrigar a pessoa a se defender. Ou você pelo menos vai fazer com que a pessoa queira se defender dentro da cabeça dela. Isso não é bom. Você vai fechar os ouvidos e você não vai estar agradando a Deus. A terceira coisa para a gente não ser usado, né, pelo diabo, mas sim para ser usado por Deus, né? Não minta. Parece muito óbvio, né, para um cristão que você não deve mentir, mas muitas vezes as pessoas floreiam demais as coisas, elas dão umas exageradas, e às vezes a pessoa vai lá e mente mesmo porque é o mais prático, porque vai ser melhor para ela naquela hora. Então, assim, toma muito cuidado com mentira. Porque hoje em dia é muito difícil você ver uma pessoa que realmente não mente. Então não minta, tenha isso assim como uma coisa que você não faz mesmo na sua vida, que você tomou essa decisão e não faz mais. Não minta, porque quando você mente, sabe o que você está fazendo? Você está optando por acreditar que Deus não é grande o suficiente para que, se você contar a verdade, Ele não vai poder fazer com que as coisas realmente vão para o lugar, para que as coisas realmente se sucedam bem, porque você está contando a verdade. Então, não minta, crê em Deus que Ele vai fazer com que as coisas realmente possam ficar no lugar certo, porque você contou a verdade. Porque a mentira é assim, você conta uma mentira agora e daí você se comprometeu. Você deu a mão para o diabo e daqui a pouco o diabo está lá, né, te direcionando e falando, agora que você mentiu, agora você vai ter que contar essa outra mentira e agora essa. E tem uma hora também que ele vai te expor. Ele vai falar, bom, agora que eu já te expus, você está por conta própria. Quando você estava mentindo, eu estava lá te ajudando a inventar uma coisinha aqui, outra ali. Mas agora que eu já te expus, você está por conta própria. Agora é por você mesmo. Então não faça isso. Outra coisa, fale somente o que você está sentindo. Justamente, né? Já linkando no não acuse, você chega e fala, olha, eu fiquei super chateado com tal coisa que aconteceu. Olha, eu não gostei de tal coisa. Sabe aquele dia quando você fez... Você só fala o que você está sentindo. Porque, justamente, né, o acusar é assim, você fala, aquele dia, quando você fez não sei o quê, você estava com aquela intenção, você estava querendo não sei o quê. Você não pode falar o que o outro está sentindo, mas você pode dizer o que você está sentindo. E assim também, você não coloca a pessoa naquela posição de ter que se defender. Você só falou o que você sentiu. Você só falou o efeito que fez para você. Né? Porque Deus não gosta mesmo que a gente seja acusador. Né? Deus não gosta que a gente chegue e fale, olha, porque você... A gente não sabe, a gente não tem como saber. Então diga só o que você sente. Outra coisa, diga só coisas que estão de acordo com a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Já lembrando que esse corrigir as faltas não é você que tem que corrigir, é quem está lendo, né, é que vai se corrigir. É legal a gente recitar, né, os versículos, a gente conhecer a palavra de Deus, né, para poder falar o que é a palavra de Deus, porque a gente tem aquela segurança, né, a gente está baseado na palavra de Deus, traz segurança, né, a gente fala, bom, então eu estou falando o que é certo. A gente tem o grande privilégio, né, como cristãos, de ter um livro inteiro, né, que ensina a gente o que é certo e o que é errado. Então, quando você está falando baseado na palavra de Deus, você está falando no que é certo. Olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então, é muito bom a gente fazer, sem acusar, sem nada, mas você pode falar, olha, a Bíblia diz tal coisa. Com relação a isso, a Bíblia diz tal coisa. Sem acusar, mas dizendo o que está escrito lá. Outra coisa é sempre mostrar o lado bom, né, da pessoa. Quando você está conversando com alguém e você vai falar de alguma coisa ruim que aquela pessoa fez, é muito importante que você mostre o lado bom por vários motivos.
Primeiro, porque isso vai abençoar aquela pessoa, né? Ela saber que ela tem lados bons também é muito legal para ela e é muito legal para você também, né? Para você poder olhar as coisas como um todo. Em segundo, para mostrar que você não está sendo completamente partidário, né? E você não deve ser mesmo, você realmente deve reconhecer os lados bons da pessoa, para não falar as coisas com aquela paixão, com aquela coisa que você, então, parece que só enxergou tudo que tinha de ruim. Assim, você tem uma tendência maior de fazer com que a pessoa consiga ver aquela verdade, com que ela consiga ver que você não está sendo completamente partidário e que você está vendo as coisas certas e as erradas. Outra coisa é não perca o foco de querer abençoar as pessoas. Provérbios 3:27 diz: sempre que puder, ajude os necessitados. Bom, olha, não é nem sempre que você puder. Ajude também quando não puder, quando não tiver muito fácil para você. Ajude todas as pessoas, não só os necessitados, mas esteja sempre querendo abençoar as pessoas. Especialmente quando você estiver numa situação de dificuldade e você ajudar de qualquer maneira, eu te falo que tem uma bênção especial de Deus para quem faz isso. Às vezes você estava assim, super querendo abençoar aquela pessoa e você estava lá conversando com ela, mas aí você vai ficando nervoso por algum motivo, a pessoa falou alguma coisa, que justamente o que era para ter sido uma bênção acaba virando uma maldição, porque você acaba falando um monte de coisa e você ficou nervoso, e daí você vai lá e manda. Quando você vai ver o que era para ser uma bênção, vira uma maldição. Ou às vezes mesmo, você não estava nem com essa intenção. Né? Você não estava nem aí com nada e começou a falar um monte de coisa e acabou amaldiçoando aquela pessoa, né? Falando alguma coisa que a pessoa fica chateada, que não vai fazer bem para a pessoa. Então a gente tem que estar sempre com esse foco, porque naturalmente a gente não é assim. Naturalmente nós nascemos com a semente do pecado e a gente vai pecar mesmo. A gente vai só pensar na gente, a gente não está nem aí para ninguém. Esse é o nosso natural. Então, a gente tem que estar sempre pensando nisso, a gente tem que estar sempre com o nosso foco em Deus para estar querendo abençoar as pessoas. Outra coisa é fale com doçura, né? A amabilidade. A gente tem até um programa específico, né? Que a gente um episódio que eu fiz sobre a amabilidade, que era sobre os frutos do Espírito. Então, procure falar sempre com doçura, porque isso pode fazer toda a diferença. Aliás, isso faz toda a diferença. Você falar muito duramente, né? Ou você falar, né, com mais rispidez, uma mesma coisa que seja falada com doçura, faz toda a diferença. Procure ter domínio próprio para usar isso na sua vida de uma maneira geral, com todas as pessoas, porque isso vai fazer uma diferença incrível na sua vida. Isso pode fazer com que uma coisa que ia ser uma maldição, uma coisa que ia ser terrível na vida de uma pessoa, seja uma coisa maravilhosa. Mas para isso, você tem que ter o domínio próprio. E você vai exercitando. É uma coisa que você exercita todo dia, né? E que você vai cada vez ficando mais maduro, né? Procure estar sempre buscando a Deus, porque esse é um fruto do Espírito. Ou seja, quando a gente não tem algum dos frutos do Espírito, significa que a gente não está andando com o Espírito, porque quando você anda bastante com o Espírito, você naturalmente vai produzir aqueles frutos, né? E a amabilidade é um deles. Então procure falar com doçura e busque sempre a Deus. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem enviar esse vídeo para outras pessoas para poder abençoar a vida delas. Até a próxima!